É 12 de junho de 1973. O que acontecerá na vida da irmã Agnes não só mudará sua existência, mas também terá um impacto no mundo inteiro. Ao entrar na capela da Fellowship, ela fica completamente atordoada porque o tabernáculo está radiante. Uma luz poderosa emerge dela. Este fenômeno extraordinário será o início de uma série de manifestações totalmente impossíveis em relação ao nosso conhecimento atual. Deixe-me contar-lhe hoje sobre as maravilhosas aparições da Virgem Maria no Japão e deixe-me mostrar o quanto ela nos ama e nos apoia. Aqui está a história de Nossa Senhora de Akita. Nada predestinou Katsuko Sasagawa a se tornar freira e entrar no convento das Servas da Eucaristia em Akita. Na verdade, no Japão, a maioria e as religiões históricas são o shintoísmo e o budismo. Os cristãos estão em minoria. Aos 19 anos, ela foi submetida a uma operação que deu errado e ficou paralisada. Seu pai, que conhece o cirurgião, sabe que este não tem nada a ver com isso e decide não se vingar. Durante sua convalescença e enfrentando as dificuldades de sua paralisia, Katsuko encontra uma enfermeira católica que o faz descobrir Cristo. Infelizmente, sua condição piorou e aos 25 anos ela entrou em coma profundo. As irmãs com quem ela manteve contato mandam-lhe um pouco de água de Lourdes. E enquanto colocamos um pouco do precioso líquido em sua boca, seus olhos se abrem e ela recupera a consciência. As pessoas ao seu redor estão surpresas, porque não só Katsuko está mais em coma, mas sua paralisia desapareceu e ela pode se mover novamente. Em seguida, ela coloca todas as suas energias para se tornar uma catequista em sua igreja paroquial e ensina com grande fervor. Infelizmente, outra prova difícil a atingirá, pois ela ficará totalmente surda. Isso encerrará sua atividade. O médico que a vê e escuta é categórico: nenhuma cura ou melhora é possível. Mas Katsuko não perde a fé, pelo contrário, quer ser freira e se integra nas Servas da Eucaristia. É uma comunidade de irmãs contemplativas. Katsuko Sasagawa então se torna a irmã Agnes. E todas as freiras do convento cuidam dela e a ajudam a lidar com sua deficiência. Ela é muito grata e gostaria de agradecer a eles também. Ela ora ardentemente para que Deus os recompense por sua bondade. Tudo segue seu curso nesta comunidade, mas no dia 12 de junho de 1973 acontecerá um evento muito especial. A Madre Superiora deve deixar o convento e pede à irmã Agnes que vá rezar diante do Santíssimo Sacramento. Ela então entrou na capela e, ao se aproximar do altar, percebeu que uma luz forte brilhava do tabernáculo. Ela está completamente maravilhada e a luz é tão poderosa que ela se sente oprimida e cai no chão. Durante os próximos 2 dias, a irmã Agnes verá mais uma vez a luz aparecer, e ela também terá a visão de anjos ao redor do altar orando em frente ao tabernáculo. Ela confidenciou ao bispo Monsenhor Ito, bispo de Niigata, e ele a ouviu com gentileza, sem duvidar de sua história. Mesmo assim, ele admite que acha que é um pouco cedo para falar sobre isso e pede que ela não conte sua história. Irmã Agnes, portanto, retomará sua vida monástica como se nada tivesse acontecido. O bispo voltará a falar com ela, dizendo-lhe que ela especialmente não deve pensar em ser privilegiada e deve pensar em permanecer humilde. Tudo parece ter voltado ao normal. Mas na primeira sexta-feira de julho de 1973, a irmã Agnes começou a fazer suas orações noturnas. Então ela sentiu uma dor na palma da mão esquerda. Ela olha e então vê uma ferida em forma de cruz de alguns centímetros. Ela acha que é um arranhão normal e vai para a cama, mas a dor persiste e a impede de dormir. São cerca de 3 horas da manhã quando ela ouve uma voz sussurrando em seus ouvidos. Ela vira a cabeça para olhar e vê um rosto próximo a seu ombro direito. Ela fica então muito surpresa com a semelhança da aparição com sua amada irmã. Ela havia morrido alguns anos antes após receber a graça do batismo. Agnes instintivamente pronuncia o nome de sua irmã e vê que a aparição sorri gentilmente para ela e acena um leve não enquanto diz a frase:
Eu sou aquele que está com você e zelo por você. Irmã Agnes então entende que é seu anjo da guarda, e este lhe pede que vá rezar em frente ao tabernáculo. Na capela está uma estátua bastante particular da Virgem Maria. É feito de madeira e foi esculpido com uma faca pelo senhor Saburo Vakasa. Ele se inspirou na pintura de Nossa Senhora de Todos os Povos. No entanto, terá mais características asiáticas. Esta pintura representaria a Virgem como ela teria aparecido para Ida Peerdema, em Amsterdã, de 25 de março de 1945 a 31 de maio de 1959. Irmã Agnes seguirá o anjo e este lhe dirá que a estátua de Maria tem a mesma ferida que ela teve no mesmo lugar. Mas ele também lhe dirá que a ferida de Maria é muito mais profunda do que a dela, porque ela sofre por toda a humanidade. A irmã Agnes explicou que a voz do anjo a surpreendeu porque, apesar de sua surdez, ela podia ouvi-la e suas palavras tocaram seu coração profundamente. Quando ela chega na capela, irmã Agnes se aproxima da estátua de Maria porque ela quer ver se de fato Maria tem a mesma ferida em sua mão. Mas conforme ela avança, a estátua começa a brilhar com uma luz muito intensa. A estupefata irmã Agnes se prostrou no chão. E então ela ouve uma voz de beleza indescritível, apesar de sua surdez total. Ela entende que é a voz divina de Maria falando com ela. Minha querida irmã, minha noviça, você me obedeceu bem deixando-me tudo para me seguir. Você está preocupada com sua surdez? Você será atendida. Você pode ter certeza disso. Sua lesão machuca você? Persevere e ore para reparar os pecados dos homens. Agora vamos orar juntos. Prostrada e com a mente vazia de todos os pensamentos, irmã Agnes pronuncia a frase Jesus presente na Eucaristia, quando a voz da Virgem a interrompe, realmente presente, e como que para melhor impregná-la de seu espírito perturbado, a voz completa. A partir de agora, você vai realmente adicionar, disse ela, insistindo na palavra mesmo. A irmã Agnes recita a seguir com Maria a seguinte oração: Ó Jesus verdadeiramente presente na Eucaristia, uno o meu coração ao teu adorável coração imolado em perpétuo sacrifício em todos os altares do mundo, em louvor ao Pai, implorando a vinda do teu reino, e te faço a oblação total do meu corpo e da minha alma. Digne-se a aceitar esta humilde oferta como quiser, para a glória de Deus e a salvação de almas. Santa Mãe do Céu, não permita que eu jamais me separe de seu divino Filho, e sempre me mantenha como sua propriedade. A voz ficou em silêncio e após um breve momento, seu anjo da guarda começou uma oração que ela conhecia e ela imediatamente retomou com ele. Quando esta oração acabou, ela timidamente levantou a cabeça. O esplendor luminoso havia desaparecido completamente, seu anjo não estava mais visível e a estátua havia recuperado sua aparência usual. Irmã Agnes não ousa mais se mover e continua orando sem interrupção. São 5 horas da manhã quando as irmãs chegam à capela e encontram irmã Agnes em oração. Ela então pede que olhem para a estátua de Maria para saber se ela realmente tem o mesmo ferimento. Uma das irmãs olha para a mão da irmã Agnes e de fato vê que sua mão esquerda tem um corte em forma de cruz e vai até a estátua e percebe que também há o mesmo ferimento ali, mas na mão direita de Maria. E este também está sangrando. Uma das irmãs diz então que deve ter sido um engano de uma criança, mas ao olhar mais de perto descobre que a ferida tem a forma de uma cruz negra cinzelada com perfeição e que uma criança não conseguiria. Irmã Agnes falará com o bispo, que poderá observar a ferida. 2 outras aparições ocorrem em 3 de agosto e 13 de outubro de 1973. Ainda em frente à estátua, irmã Agnes recebe mensagens pedindo oração e penitência para evitar que castigos terríveis caiam sobre a humanidade por causa dos pecados dos homens. Como sempre, a Virgem está triste porque sabe que a humanidade caminha para o abismo por causa de seu comportamento desastroso, mas ela não consegue suportar todo o sofrimento que seus filhos irão suportar. Então ela tenta nos alertar mostrando um caminho melhor a seguir: penitência, sacrifício, oração.
São esses atos corajosos que permitirão à humanidade evitar o pior, reparando a ingratidão da maioria. Irmã Agnes disse que a Virgem também havia dito a ela que recitar as orações mecanicamente era inútil. Tinha que ser feito com a maior consciência. Compreender o significado e a importância de cada palavra. Também é importante nos unirmos para orar e fazê-lo no máximo de nossas possibilidades. Esforços para orar com entusiasmo produzem grandes resultados. Durante a aparição de outubro de 1973, a Virgem dirá: "Minha filha amada, ouça com atenção e avise a sua superiora. Se este mundo não mudar, se não houver arrependimento, uma grande catástrofe ocorrerá e ela será muito pior do que tudo que a humanidade sabe até agora. Mais terrível do que o dilúvio. O fogo virá do céu e a maior parte da humanidade será destruída. Ninguém será poupado. Os sobreviventes ficarão em tal desolação que invejarão os mortos. As únicas armas que estarão à sua disposição serão o rosário e um sinal do meu filho. Reze o rosário. Satanás se infiltrará na igreja. Veremos cardeais se opondo a cardeais e bispos contra outros bispos. Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos por seus confrades. A igreja e os altares serão saqueados. A igreja estará cheia de quem aceita compromissos e o diabo exortará muitos sacerdotes e almas consagradas a abandonarem o serviço do Senhor. O demônio se enfurecerá especialmente contra as almas dedicadas a Deus. O pensamento da perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. Se os pecados aumentarem em número e em gravidade, não haverá mais questão de perdão para eles. Não hesite em falar com o seu superior sobre tudo isso. Ele saberá encorajar cada um de vocês a rezar e a realizar obras de reparação. Como não ficar impressionado com esse discurso? Como não pensar em tudo o que está acontecendo agora? As igrejas saqueadas, os padres pervertidos, a mídia que sempre mostra os cristãos como tolos, fanáticos ou monstros. As forças das trevas funcionaram tão bem que a maioria considera a missa um momento enfadonho, de outra época, a ser evitado e até mesmo alguns padres se recusam a celebrá-la, considerando que é um momento sagrado que nos permite uma grande comunhão com as forças divinas e nos dá forças sublimes para triunfar sobre todas as nossas provações. Um dos melhores momentos da nossa semana foi pervertido. E como diz a Virgem, tudo isso permite distanciar cada vez mais as almas de Deus. Mas essa história não acabou, porque mesmo que não haja mais aparições, manifestações extraordinárias ainda ocorrerão. Aqui está o que a irmã Agnes vai contar. O serviço estava prestes a terminar, quando a estátua mais uma vez resplandeceu com a luz. Uma das irmãs que estava na primeira fila viu um líquido escorrendo como suor e saiu para avisar os ausentes. Irmã Agnes, que estava com a cabeça baixa e não suspeitava de nada, de repente sentiu alguém ao seu lado. Ela ergueu os olhos e viu seu anjo da guarda, que lhe falou: "Maria está ainda mais triste do que quando ela derramou sangue. Limpe o suor." Ela se juntou aos outros que trouxeram um saco de algodão. As 5 enxugaram o suor com muito cuidado e devoção. Todo o corpo estava encharcado. Por mais que limpassem e enxugassem, um líquido parecido com suor gorduroso escorria constantemente, principalmente na testa e no pescoço. Um espanto geral misturou-se à tristeza, compartilhada por todos. A irmã Capria orou com lágrimas na voz: "Santa Maria, perdoe-nos por causar-lhe tanta tristeza e dor. Pedimos seu perdão por nossos pecados e faltas. Proteja-nos, ajude-nos." E cada um deles se empenha em limpar com os outros o lugar que se apresenta aos seus olhos numa intenção comum de reparação e veneração. Os algodões são ensopados para torcer. Depois do jantar, voltamos para ver a estátua, está suada de novo. Perturbadas, as irmãs começam a limpar novamente. Ouvimos a mesma irmã, que não é naturalmente faladora, murmurar com voz triste: "Meu algodão não enxuga. Parece que não enxuga quando eu limpo." Imediatamente, como em resposta às suas palavras angustiadas,
O algodão que ela segurava começou a enxugar como uma esponja embebida em água, o que a impressionou muito. Depois de um tempo, uma das irmãs comenta que os algodões cheiram bem. Cada um começa a cheirar o seu. Dele emerge uma essência sutil que não se pode dizer se é rosa, violeta ou lírio. É o deleite geral. Nunca sentimos uma essência tão maravilhosa. Enquanto a irmã pensava sozinha, declarou que o mais sutil dos perfumes não pode exalar tamanha doçura, e essa é a opinião de todos. Fica-se pensando se não seria o perfume do paraíso. No domingo seguinte, ao entrarem na capela, são tocados pelo mesmo perfume. A superiorá fará com que saia da estátua enquanto as outras, permanecerem no seu lugar, se sintam como se estivessem envoltas em aromas deliciosos. A depressão da noite anterior causada pela descoberta do suor dá lugar à paz e à alegria que irradiam em todos os rostos. O perfume permaneceu na capela por muito tempo. Cada vez que lá íamos, tínhamos a impressão de ser transportados para o céu. Mas este não é o último fenômeno que ocorrerá. Após esta forma de suor, a Virgem realmente chorará. Aqui está a declaração da irmã Agnes sobre este assunto. 4 de janeiro de 1975, foi depois da hora de oração que se segue ao café da manhã. A irmã Capria, que arrumava a capela, veio correndo me chamar. Enquanto eu estava no corredor, irmã Agnes, venha ver. Imaginando o que estava acontecendo, eu a segui até a capela. Ela apontou para a estátua da Virgem Maria. O que é? Eu perguntei a ela, olhando para o seu rosto que tinha adquirido uma cor terrosa. O dedo que ela estendeu tremia como uma folha. Aproximando-me da estátua, fiquei chocado ao ver seu rosto. Havia água acumulada em ambos os olhos. Oh, um pouco de água. Eu disse a mim mesmo quando a água de repente começou a pingar, água escorrendo dos olhos. Mas então são lágrimas. Eu refleti para mim mesmo. Seriam estas as lágrimas da Santíssima Virgem? Perguntei à irmã Capria, mas ela congelou e seus lábios tremeram de nervosismo. Sentindo meus joelhos dobrarem, eu me curvei. Então, recobrando os meus sentidos e dizendo a mim mesma que algo precisava ser feito, corri para o telefone para avisar o padre que estava na reitoria na época. Então veio o pânico geral. O padre chegou imediatamente e toda a comunidade se reuniu na capela em poucos instantes. Prostrado ao fundo, não tive coragem de me aproximar da estátua. Rezava dentro de mim com todas as minhas forças. Santa Maria, perdoa-me. Eu sou aquela que te faz chorar. Desculpa. Senhor, perdoa-me porque sou uma pecadora. Maria chora porque não levamos em conta todas as graças obtidas por sua intercessão. Fiquei oprimida pelo peso do arrependimento. Naquele dia, as lágrimas apareceram mais 2 vezes. Na segunda vez foi 1 da tarde. Como 2 irmãs tiveram que sair mais cedo, fui buscar medalhas expostas como oferenda em frente à estátua de Maria, porque eu estava de plantão na sacristia naquele dia. Quando olhei para o rosto dela para cumprimentá-la, depois de retirá-los da prateleira, fiquei surpreso ao ver que as lágrimas começaram a cair novamente. Senti-me abalada por uma emoção ainda mais forte do que da primeira vez, provavelmente porque eu mesma as havia descoberto e muito próximo. Mas eu me recompus e informei uma irmã do outro lado da linha, e então corri para contar aos outros. Eles chegaram imediatamente com o padre e recitamos um rosário. Às 4 horas, o padre deu início à palestra. Fiquei emocionada quando ele explicou que essas lágrimas eram a prova da autenticidade das mensagens. A emoção que eu havia reprimido até então de repente me assaltou e senti meu corpo vazio de todas as minhas energias. Depois do sermão, o padre viu que eu estava tão debilitada que não conseguia me levantar, enquanto minhas companheiras pareciam ter simplesmente acreditado que eu estava orando demoradamente. Na terceira vez, as lágrimas começaram a escorrer, pois fiquei assim por muito tempo absorto em oração. Por volta das 6:30 da tarde, a irmã que viera antes do lembrete para o jantar percebeu e foi ela quem nos indicou. Éramos 2 orando na capela. Desta vez, as lágrimas não correram mais por acúmulo e transbordamento,
Elas correram uma após a outra. Elas derramaram. Em um fluxo contínuo, elas formaram fios nas bochechas, no queixo, até mesmo no peito, e caíram gota a gota. Mal encontrei forças para me curvar, repetindo para mim mesmo sem poder mexer os lábios: Santa Maria, porque agora? As irmãs que se apressaram também pareciam muito impressionadas. Mesmo aquelas que haviam ficado perplexos nas 2 primeiras vezes, talvez por não terem visto bem, pareciam convencidas desta vez da obviedade do milagre. Monsenhor, que havia chegado nesse momento e estava vendo as lágrimas pela primeira vez, mandou trazer algodão, e enxugou-o à medida que avançava. 20 pessoas testemunharam essas 3 lágrimas sucessivas. Normalmente havia menos de 10 irmãs presentes no convento, mas membros de ramos regionais juntaram-se a nós para o retiro de Ano Novo. Quanto a mim, que observava o fenômeno com atenção a cada vez, fiquei profundamente comovida. Os 2 olhos da estátua de madeira brilhavam, o líquido se acumulando, transbordando, escorrendo como de um ser humano. Todos então falaram sobre isso novamente, como se tivessem testemunhado as lágrimas de uma pessoa viva. Lágrimas apareciam na borda interna dos olhos, onde as glândulas lacrimais estão localizadas, escorriam pelo nariz, pelas bochechas e então escorriam, como uma pessoa humana chorando todas as lágrimas em seu corpo, mantendo na mesma posição. As gotas pararam sob o queixo como pequenas pérolas, acumulando-se na gola da vestimenta, rolaram no cinto, seguiram as dobras do vestido e caíram no globo. Quem poderia alegar dar uma explicação natural para tal fenômeno? Mas este fenômeno não será um caso único, muito pelo contrário. Ocorrerá 101 vezes de 1975 a 1981. O dia e a hora foram anotados a cada vez pelo capelão Tazuya, e muitas testemunhas testemunharam a lacrimação. Houve um total de quase 2.000 testemunhas, incluindo, é claro, religiosos, mas também cientistas. A televisão japonesa também veio para filmar. Como você pode ver nessas imagens, as secreções retiradas da estátua foram estudadas pelo professor Kaoru Sagizaka, que concluiu que o sangue e as lágrimas são de origem humana. Houve também testemunhos durante estes eventos que se relacionaram com um perfume com um odor avassalador. O que a Igreja diz sobre essas aparições? E bem depois de 11 anos de investigação e estudo, ela se pronunciará favoravelmente. É o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, quem vai autorizar a veneração de Nossa Senhora de Akita em 22 de abril de 1984. Você se lembra da mensagem da Virgem à irmã Agnès sobre sua surdez? Ela estava preocupada consigo mesma. Bem, em 30 de maio de 1982, os médicos descobriram que ela havia recuperado completamente a audição quando sua surdez foi diagnosticada como definitiva e sem cura. Irmã Agnes morreu aos 87 anos em 2018. Mais uma vez, se você analisar a mensagem de Maria, encontrará o comportamento de uma mãe que chora ao ver o que seus filhos estão passando. Ela nos alerta para as consequências que virão, consequências que, como você viu, serão desastrosas, e as suas lágrimas e o seu sangue que correu são dádivas para que levemos a sério a sua mensagem, mas sobretudo para que tenhamos esperança. Tudo ainda é possível graças à oração. Obrigado a todos aqueles que orarão com todo o seu ser por um mundo melhor. Então você que está assistindo a este vídeo, você não está sozinho. Reserve um momento para orar, conectando-se a todos que também estão assistindo a este vídeo enquanto oram. Como diz a Virgem Maria, que cada palavra que você use seja dita conscientemente. Então siga o que ela nos aconselha. Você também ore pensando em cada palavra. Ore como se fosse uma declaração de amor e ore unindo-se, ao imaginar que todo o seu amor é derramado sobre cada ser vivo desta terra, do menor ao maior, do mais generoso ao mais egoísta, do mais honesto ao mais corrupto, que o seu amor leve tudo que ajuda na criação de um novo mundo, é o seu poder. Vamos nos unir todos aqui agora.
Você pode imaginar que está fraco demais e que seu amor é apenas uma gota de água, mas os maiores rios são feitos de milhões de gotas. E talvez você seja aquela pequena gota que levará o mundo para um novo mundo. Sim, pode ser você quem, em vez de dizer como sempre lhe ensinaram, que é inútil que seja tarde demais e que seja inútil, desta vez você fará diferença e trabalhará para o reino de Deus e sua justiça. E isso mudará absolutamente tudo.